OL 338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é quinta-feira, 22 de abril de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Homem de 33 anos é baleado e morto em ponto de ônibus na Avenida Ricarte Teixeira, em Andradas. Andradas vacina idosos de 64 anos nessa quinta e sexta-feira. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Entrevista na série 100 Dias de Governo, Jornal da Cidade recebe hoje o prefeito de Bueno Brandão, Silvio Antônio. Andradas abre processo para contratação de médicos. Em Poços de Caldas, loja é multada em R$6.000 durante inauguração após gerar aglomeração de pessoas. Padrasto que abusou da enteada de 13 anos em Jacutinga é preso em Contagem. Covid-19, medicamentos do kit intubação devem chegar em Minas Gerais até nesse sábado. Seguro-desemprego agora é pago em conta poupança digital. Jornal da Cidade explica o procedimento. Andradas registra mais uma morte por Covid-19. Polícia prende suspeito e recupera gado furtado em Espírito Santo do Pinhal. Receita Federal doa mais de 2 toneladas de roupas para a fabricação de máscaras em Muzambinho. Santa Casa de Andradas recebe doação de máscaras para profissionais da saúde. Campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa 2021 começa no dia 1º de maio. Momento Agro, preço da laranja segue firme e também tem a cotação do coco, e a cotação do coco dispara. Café registra alta, confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. Assista a gente pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. E o seu Jornal da Cidade está no ar. Destaques desta edição. Estamos no ar e em Andradas, mais um homicídio chocou a população na tarde desta quarta-feira. Um homem de 33 anos morreu após ser baleado em um ponto de ônibus localizado na Avenida Ricarte Teixeira. A vítima era conhecido como Fernando Batata e era natural de Suzano. Segundo a polícia, testemunhas disseram que o autor desceu de um carro Volkswagen Gol cor cinza modelo bola e efetuou diversos disparos contra a vítima e após atirar, fugiu com um veículo em alta velocidade sentido ao centro da cidade. Ainda de acordo com a polícia, no terreno baldio, a 20 metros de onde estava o corpo, foram encontrados cápsulas de balas de calibre 12. Um helicóptero foi usado para ajudar na localização do suspeito, que, até o fechamento dessa edição, não havia sido encontrado. Notícias. Bom, e a gente fala agora sobre vacinação. Em Andradas, idosos de 64 anos serão vacinados nesta quinta e sexta-feira. Mas, atenção! A imunização irá acontecer em 2 dias para que o público da faixa etária possa ser dividido conforme a data de nascimento. É isso mesmo, Francisco. Hoje, quinta-feira, serão vacinados idosos de 64 anos nascidos entre janeiro e junho. Já amanhã, sexta-feira, idosos nascidos entre
julho e dezembro. A vacinação será no local de sempre, em frente ao Asilo São Vicente de Paulo, e as vacinas serão aplicadas, preste atenção no horário, a partir das 15 horas até as 18, em esquema de drive-thru. Pois é, serão distribuídas senhas na fila de carros de acordo com a quantidade de vacinas disponíveis a partir das 3 horas da tarde. E para se vacinar, os idosos devem ter em mãos a carteira de vacinação, CPF e o cartão nacional do SUS. Aqueles que não possuem meio de transporte, ou seja, o veículo, o carro, serão convocados em uma outra ocasião. No caso de idosos acamados, a vacina será aplicada na residência. Para isso, basta ligar no telefone 3731-3313. Notícias. Ainda em Andradas, a Prefeitura anunciou a abertura de um processo para a contratação de médicos. Os profissionais vão atuar no programa de estratégia da saúde da família. E para concorrer à vaga, é necessário que o candidato tenha graduação completa em medicina e disponibilidade para atuar 40 horas semanais. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail esf.supervisão@andradas.mg.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 35 997 44 2243. Vamos repetir então o telefone, Francisco, por favor? 997 44 2243. Jornalismo Vinícola AM. E o seguro-desemprego começou a ser pago por meio da poupança digital da Caixa. A partir de agora, o recurso poderá ser movimentado pelo aplicativo de celular Caixa Tem, criado no ano passado para o pagamento do auxílio emergencial. A Caixa mudou a forma como paga o seguro-desemprego. Agora, o cidadão que não tem conta poupança na Caixa e que não indica uma conta para depósito do benefício, tem aberta uma conta poupança social digital para o recebimento do seguro-desemprego. As contas digitais passaram a ser usadas pela Caixa desde o ano passado para o pagamento de benefícios sociais, entre eles o auxílio emergencial e o Bolsa Família. São contas abertas de forma automática pelo banco, sem que a pessoa tenha que comparecer a uma agência ou apresentar documentos. Quem recebe o auxílio emergencial já sabe, a movimentação do dinheiro é realizada pelo aplicativo Caixa Tem. Lembrando que quando o trabalhador indica uma conta em outro banco, o pagamento do seguro-desemprego é realizado nessa conta em questão. O seguro-desemprego é um benefício que oferece auxílio em dinheiro por um período determinado aos trabalhadores demitidos sem justa causa. São pagas entre 3 e 5 parcelas, dependendo do tempo trabalhado. O valor do benefício também varia. Milena Abreu. Previsão do tempo. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o tempo ficará estável em Andradas, devido à atuação de uma massa de ar seco. As temperaturas seguem mais baixas ao amanhecer, variando entre 10 e 26 graus. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus. À tarde, a máxima prevista é de 26. A umidade relativa do ar está avaliada em 73%. Já para amanhã, o tempo não muda. Mínima de 12 e máxima de 26 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, quase toda a região sudeste tem dia de sol, com poucas nuvens e nada de chuva, especialmente entre o centro-oeste de São Paulo e o interior de Minas Gerais. Apenas no litoral paulista e o estado capixaba que aparece chuva fraca e persistente. A temperatura varia entre 9 e 30 graus, já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli e o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, o preço da laranja segue firme e cotação do porco dispara.
Depois de subir quase 3% em março, o preço da laranja-pera estacionou em abril, na casa dos R$ 38, R$ 39, apontam dados do CPEA. A demanda perdeu força em algumas regiões, com o tempo mais fresco e a necessidade de novas medidas de isolamento por conta da pandemia. Porém, a baixa oferta sustenta as cotações. A entrada de fruta precoce nos próximos dias pode derrubar o preço da laranja, a não ser que o produtor decida bater o pé depois da notícia de uma quebra de 23% na safra da Flórida, nos Estados Unidos, que assim devem comprar bem mais do Brasil. No mercado do porco, a demanda interna aquecida, assim como o aumento das exportações, tem provocado uma disparada dos preços ao longo de abril. Em algumas praças, a alta chega perto dos 50%. Em São Paulo e Minas, por exemplo, o quilo do animal vivo se aproxima dos R$ 8,00. Sem esquecer que em março, os preços do boi e do frango subiram, enquanto o do suíno caiu, o que provavelmente fez o consumidor dar preferência para a carne de porco, o que explica a demanda interna maior. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 700 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. Devido ao feriado do dia 21 de abril, os valores dos produtos agropecuários nesta quinta-feira seguem referência do mercado do dia 20, quando o preço da saca do café arábica registrou estabilidade com venda a R$ 736,30 em São Paulo. O valor da saca do café robusta teve queda de quase 1%, sendo comercializada a R$ 445 na capital paulista. O preço da saca do açúcar cristal teve alta de quase 1,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 109,53 nesta quinta-feira. A saca do açúcar bruto é vendida a R$ 115 em Recife, R$ 111 em Maringá e a R$ 109 no Triângulo Mineiro. Na Bolsa de Valores, o preço da saca do milho é cotado a R$ 97,91. No mês, o produto registra alta de preço de quase 4,5% no mercado financeiro. Em Campinas, a saca do milho é comercializada a R$ 100. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca do milho é vendida a R$ 82. As informações são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Cristiano Gorgomilos. Fernando Migliorini e José Batista. E vamos agora à cotação do dólar, que opera em baixa neste momento. Está sendo comercializado agora a R$ 5,49, em baixa de 0,93 centavos. O euro também opera em baixa e está sendo cotado no momento a R$ 6,61, baixa de 1,0%. Jornal da Cidade. A Receita Federal doou mais 2 toneladas de roupas para a fabricação de máscaras em Muzambinho. Doou mais de 2 toneladas de roupas apreendidas em operações para a fabricação de máscaras em Muzambinho, no sul de Minas Gerais. Os itens serão produzidos e doados para a população carente da região. A expectativa é que todas as máscaras confeccionadas sejam doadas às secretarias municipais de saúde, de ação social, habitação e trabalho e distribuídas para a população carente. O Instituto Federal, que recebeu todo o material, será responsável pela descaracterização
produção das peças e também pela fabricação das máscaras. De acordo com a Receita Federal, ao todo foram doadas 3.800 peças de roupas. Vale lembrar que no último dia 15, a Receita Federal também doou para o Instituto Federal 160 mil litros de bebidas destiladas para serem transformadas em álcool gel 70%. As bebidas foram apreendidas em uma fábrica clandestina de cachaça em Montes Claros, no norte de Minas, durante a operação da Receita Federal e da Polícia Militar. Repórter Gabriele Junqueira. Jornalismo Vinícola AM. Jornal da Cidade. Entrevista. Na série 100 dias de governo, que dá a oportunidade para que os prefeitos da região falarem sobre suas gestões, o Jornal da Cidade recebe hoje o prefeito do município de Bueno Brandão, Silvio Antônio, do PSD. Bom dia, prefeito. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui. Felipe, um bom dia a você, um bom dia ao Francisco, ao Domingos Salles, né, grande amigo com quem eu conversei bastante aqui antes da entrevista, a todos os andradenses, um abraço especial à prefeita Margot, ao ex-prefeito Rodrigo. Os dois são grandes amigos, né? O Rodrigo, que presidiu com perfeição, com maestria, com muita competência, o consórcio Cisul-SAMU, né? Uma grande referência para nós aqui em toda a região. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui na bela cidade de Andradas e nessa rádio que tem uma tradição enorme em todo o sul de Minas e em todo o Brasil. Tá certo, obrigado, prefeito. Prefeito, quero começar perguntando qual a sua análise que o senhor faz desses 100 dias do seu governo lá em Bueno Brandão. São 100 dias que nós trabalhamos incansavelmente, Felipe, e como se, segundo eleitores, né, alguns eleitores, algumas pessoas falam, poxa, mas como que a administração trabalha no ano de eleição, que foi o ano passado, né? No período eleitoral a gente teve muito esse tipo de comentário, muito esse tipo de crítica. E nós estamos trabalhando no mesmo ritmo, com a mesma celeridade, agora em 2021, mesmo não sendo o ano eleitoral, uma prova de que nós trabalhamos pelo bem da cidade, pelo bem da nossa população, independente se é ano eleitoral ou não. Nós avançamos muito com muitas obras, muitas realizações, cuidados com a saúde, é claro, nesses 3 meses, e quase 4 meses, né? Hoje é dia 22. Sim. Então, muitas obras aconteceram, como a finalização da primeira etapa do Polo Astronômico no Mirante da Serrinha, que vai vir agora com a sua segunda etapa, que vai ser uma referência para Minas Gerais, uma referência para o Brasil em termos de observação dos planetas, das estrelas, enfim, com equipamentos de última geração e prédios totalmente preparados para esse tipo, né, de visitação. Também a Casa do Artesanato que nós estamos finalizando, canalização, drenagem de rua, né, porque são obras que, segundo o pessoal, prefeitos não gostam de fazer porque não aparecem. Nós estamos lá fazendo uma drenagem de uma rua muito importante da cidade, que em períodos de chuvas fortes a enxurrada danificava todo o calçamento, então fizemos uma drenagem com manilhas por uma extensão enorme da rua. Então são obras que são importantes que sejam realizadas e avançar também cuidando bem da saúde. Então nós entendemos que esses 4 meses, quase 4 meses, foram de muito trabalho de todos os setores da prefeitura. É evidente que o setor de esporte, em função da pandemia, fica paralisado, porque você não pode fazer as atividades, que não pode aglomerar. O turismo também fica um pouco prejudicado em função disso, a cultura também, né, que trabalha com a área de eventos, mas os departamentos de saúde, obras, assistência social, educação, trabalhando muito. Os professores trabalham mais agora, né, segundo o relato dos professores, né, mais do que antes, porque tem que preparar apostilas, tem que preparar aulas online. Os nossos motoristas da área da educação levam as apostilas toda segunda-feira nas casas dos alunos, seja na área rural, os da cidade conseguem retirar na escola, mas os motoristas levam também. Então é um trabalho muito intenso nesses 4 primeiros meses, aliás, do ano de 2021. Prefeito, o senhor foi reeleito, né, com 79,93%. Foi uma votação muito expressiva. O que o senhor atribuiu a essa votação tão expressiva? Um trabalho muito intenso, Felipe. Nós não paramos de trabalhar em momento algum, porque a partir do momento que nós fomos eleitos, eu praticamente paralisei minhas atividades no rádio para cuidar só da prefeitura. Eu trabalhei 25 anos no rádio e deixei o rádio para ir para a prefeitura para me destinar 24 horas por dia, 100% do tempo, para cuidar do município
o qual eu nasci e que amo, né? Então, o fato de ter um vice-prefeito também, a primeira vez na história de Bueno Brandão que prefeito e vice-prefeito trabalham juntos, lado a lado, os dois tomando decisões em conjunto, arregaçando as mangas nas obras. Então, tem como parceiro o Juninho Cavini, que é o vice-prefeito, que, repito, pela primeira vez na história a gente tem essa parceria de prefeito e vice trabalhando junto, e uma equipe coesa, uma equipe que realmente quer o bem do município e trabalha muito para isso. Então, o resultado da votação não é de 3 meses de campanha, de 45 dias de campanha, não. É de 4 anos de muito trabalho que foi buscando o reconhecimento da população. É uma obra muito importante que nós começamos a fazer, que é a pavimentação da estrada que liga Bueno Brandão ao município vizinho de Munhoz, de um total de 18,5 km. Nós pavimentamos no ano passado 6,6 km. Temos como meta, até o final desse mandato, chegar lá no município de Munhoz, onde já o prefeito de lá já asfaltou. A divisa de Bueno Brandão com Munhoz, para você ter uma ideia, Felipe e amigos ouvintes, fica a 2 quilômetros do centro de Munhoz, ou seja, a maior extensão de estradas de terra do município de Bueno Brandão, que são cerca de 20,5 km, 21 quilômetros. Então a extensão maior é nossa, e essa é uma obra que chamou muito a atenção, entre tantas outras, né? Nós instalamos abrigos escolares na área rural, os pontos de ônibus para os alunos, instalamos lixeiras na área rural, iniciamos a coleta seletiva do lixo que não existia no município, compramos caminhão para essa coleta seletiva, compramos esteira, prensa, balança para a associação de catadores e que fazem a separação do material reciclável. Então fizemos ações em Bueno Brandão que nunca haviam sido feitas, e tudo isso traz um resultado, traz uma melhoria da qualidade de vida para a população, e naturalmente o reconhecimento vem. Então a gente costuma dizer que na eleição de outubro do ano passado, de 15 de novembro, aliás, né, era em outubro, mudou para 15 de novembro em função da pandemia, de cada 10 eleitores que saíram de casa para votar, 8 eleitores votaram em Silvio e Juninho. Então a gente tem isso como um reconhecimento do trabalho realizado, e o ritmo continua célere, porque nós temos que prestar bons serviços para a nossa população, para a nossa comunidade. O senhor citou aí várias obras, foram feitas com os recursos do próprio município? Como que foi feito? Grande parte com emendas parlamentares. Nós batemos um recorde em Bueno Brandão no mandato passado, com quase 2,5 milhões de emendas parlamentares de deputados estaduais, deputados federais, senadores. Bueno Brandão, antes do nosso mandato, nunca tinha recebido emendas de senadores da República, só de deputados, né? E nós buscamos junto aos 3, deputados estaduais, federais e senadores. Tivemos lá a emenda do senador Rodrigo Pacheco, que é nosso grande amigo, hoje presidente do Senado, do senador Anastasia. Tivemos a emenda também do senador Aécio Neves. São os 3 senadores que ajudaram Bueno Brandão, os deputados estaduais, o Duarte Bexir, também o Betinho Pinto Coelho, o doutor Paulo, o deputado federal Bilac Pinto, nosso grande amigo, o deputado federal Dimas Fabiano também. Então são vários deputados que ajudaram a nossa administração, e conquistamos, repito, uma marca histórica de 12,5 milhões em emendas, seja para a área da saúde, seja para obras. Por isso que nós conseguimos avançar tanto, porque nós sabemos que só o recurso da prefeitura, do dia a dia, não possibilita essa realização de obras, né? Nesse ritmo que nós estamos. Por exemplo, o Polo Astronômico foi uma obra com recursos do Ministério do Turismo. A segunda etapa, que nós vamos iniciar em breve, também com recursos vindos do Ministério do Turismo. Pavimentações com recursos do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Regional, e entre outras ações, a construção de garagem, a nova garagem da oficina, da nova garagem e oficina. Para você ter uma ideia, Felipe, Bueno Brandão, quando nós assumimos, tinha 2 oficinas, o município, a prefeitura, a estrutura da prefeitura tinha 2 garagens. E 3 garagens e 2 oficinas. O que nós fizemos? Nós buscamos recurso, construímos uma única garagem e uma única oficina. Hoje, todos os mecânicos da prefeitura atendem numa oficina só e atendem todos os veículos da frota. Antes não, motorista mecânico da educação só atendia os carros da educação. Era dividido. Era dividido. Então, isso trouxe mais facilidade na gestão e também no rendimento dos serviços. Então, é gerir bem o dinheiro público e criar situações que vão facilitar para que as máquinas, os veículos estejam em funcionamento e fiquem o menor tempo possível parado dentro da oficina. Só quando há atraso no fornecimento de peça por parte dos fornecedores é que aí o veículo acaba, ou a máquina acaba ficando um pouco mais. Mas essa estrutura que nós criamos de ter uma única oficina e uma única garagem
deu uma dinamicidade, né? Um dinamismo para a gestão que foi importante e está sendo importante. Certo, prefeito, a área rural de Bueno Brandão é extensa, né, como todos os municípios aqui do sul de Minas. E eu vi lá que a prefeitura tem dado uma atenção, assim como o senhor citou, principalmente nas estradas. Eu cito, por exemplo, o alargamento da estrada entre Bueno Brandão e Monte Sião. Como que está essas obras lá? Essa está na reta final. Nós iniciamos esse alargamento bem próximo da divisa com o município de Monte Sião. Fizemos também uma outra estrada que é o chamado Morro do Cruzeiro, que dá acesso ao bairro Fidêncios, que é um bairro que recebe muitos turistas e que tem uma produção cafeeira muito forte, além de outros produtos da agricultura. Então havia necessidade de fazer algo que nunca ninguém fez, que é abrir esse Morro do Cruzeiro. Pensa num morro complicado, estreito, com muita pedra, e hoje alargado, né, com muito mais qualidade, para que tanto turistas quanto moradores daquela localidade possam trafegar com muito mais segurança, com muito mais cuidado aí com os veículos, enfim. E o alargamento da estrada Bueno Brandão a Monte Sião, ela está bem próxima da cidade. A gente acredita que mais uma semana e meio de trabalho de escavadeira hidráulica, retroescavadeira, carregadeira, caminhões e também o caminhão-pipa, a gente finaliza essa obra para ir para outro trecho, finalizar a base de mais 3,5 km que nós vamos asfaltar da estrada Bueno Brandão Munhoz. Como eu disse, a gente asfaltou 6,6 no ano passado, né? E agora tem mais 3,5 km que serão asfaltados com recursos do deputado federal Dimas Fabiano e do deputado estadual Duarte Bexê, 1.700.000 para a conclusão, para asfaltamento de mais 3,5 km. Ou seja, nós vamos sair com o maquinário da estrada Bueno Brandão a Monte Sião, já vamos para o outro trecho, que é Bueno Brandão a Munhoz, e assim sucessivamente, com uma equipe muito boa, que se empenha, que se dedica, e a gente está muito feliz com o time. Sério, prefeito, falando agora sobre saúde, que é uma das principais áreas, né, que os prefeitos têm olhado, quais foram as medidas que Bueno Brandão tomou na área da saúde? E a gente, quando fala de saúde, a gente fala também sobre a pandemia que está aí ainda. Quais foram as medidas adotadas lá em Bueno Brandão? Quando nós assumimos a administração, Felipe, nós encontramos uma frota de veículos que transporta pacientes envelhecida, ruim de pneus e uma série de problemas. Com emendas parlamentares e com recursos próprios também, nós fomos adquirindo e renovando a frota da saúde. Hoje a gente ouve 2 motoristas que nunca tiveram condições tão boas de trabalho. Quando precisa substituir o pneu, tem pneu à disposição, o carro apresentou problema, tem a mecânica à disposição, e uma frota totalmente renovada e chegando carros com frequência. Esse ano mesmo já chegaram 3 veículos Fox, então para chegar mais uma ambulância, mais uma van, ambulância aquela tipo A, né, que é aquela grande com todo o equipamento, que a gente já tem uma dessas comprada com recursos próprios e fizemos uma concessão para o Hospital de Bueno Brandão para utilizar essa ambulância, e vamos adquirir mais uma. E na área da saúde a gente tem, para se ter uma ideia, uma casa de apoio lá em Pouso Alegre. O que é a casa de apoio? O paciente vai para Pouso Alegre para se consultar 8 horas da manhã. E o veículo que os leva vai voltar só meio-dia. Esse paciente vai ficar na rua esperando lá em Pouso Alegre? Não, ele vai para essa casa de apoio, que a prefeitura paga o aluguel lá em Pouso Alegre, tem todo o conforto, TV, sofá, cama, tem o café para quem quer tomar um cafezinho. Esse paciente espera dentro dessa casa de apoio, meio-dia o micro-ônibus do CISAMESP os leva de volta para Bueno Brandão, e os pacientes que vão ser atendidos na parte da tarde, tem uma van, aí é um veículo menor, já não é o micro-ônibus, é uma van que sai de Bueno Brandão meio-dia para levar os pacientes a Pouso Alegre para serem atendidos no período da tarde. E esses pacientes também utilizam da casa de apoio. Temos hotel em Barretos, que nós pagamos a diária para os pacientes de Bueno Brandão que fazem tratamentos de oncologia em Barretos. Os que vão para fazer o tratamento e voltam no mesmo dia, não precisam necessariamente utilizar do hotel, mas aqueles pacientes que precisam permanecer em Barretos mais dias, a prefeitura custeia essa hospedagem no hotel que participa de licitação lá na prefeitura. Então, um trabalho bem diferenciado, renovação de frota. Nós estamos agora modernizando nesse ano, exatamente agora em 2021, todo o sistema de computadores e de programas de computadores para que a gente não tenha mais acúmulo de papel. Um paciente precisa de uma cirurgia, vai lá e deixa o papel. Cria-se uma pasta. Né? A partir de agora,
esse pedido de cirurgia, pedido de exame, ele vai para dentro do computador, numa pasta, num arquivo exclusivo do paciente, para que esse documento não venha a ser perdido, que a gente já viu isso muito acontecer ao longo do tempo. Então nós estamos modernizando a saúde como um todo para dar mais agilidade nos agendamentos de consultas, exames e ter mais organização com tudo informatizado. Essa casa que o senhor citou de Pouso Alegre é um cuidado com a população, né, prefeito? Sim, porque a gente tinha uma preocupação muito grande justamente disso, de o paciente ir para uma consulta de manhã e ter que ficar aguardando na rua, em porta de comércio. Às vezes com chuva, né? Com chuva, com calor. Sol muito forte. E hoje não, tem esse conforto de poder aguardar o transporte dentro dessa casa de apoio. Ou o inverso, né? O paciente que sai de Bueno Brandão, 5h30 da manhã no micro-ônibus do Cisamesp, e vai ter a consulta só às 11 horas, ele também vai ficar aguardando nessa casa de apoio para depois, perto das 11 horas, ir para a sua consulta, para o seu exame, enfim. Então é um carinho especial que nós temos com os nossos pacientes e que a gente valoriza muito, porque nós queremos cuidar bem do ser humano, cuidar bem das pessoas. Bacana, muito bacana. Prefeito, fala para nós sobre o polo astronômico no bairro da Serrinha. Eu vi lá que é algo totalmente inovador em toda a região, né? Sim, vai ser o primeiro... Eu tenho vontade de conhecer. Não, estão todos convidados, né? Nós concluímos a primeira fase faz 15 dias. A conclusão da primeira fase trouxe a construção de uma lanchonete da Casa do Caseiro, por ser um local que tem uma certa distância da cidade, então precisa de uma pessoa que vá residir lá para cuidar do local, e o Roloff, que é o primeiro prédio como observatório astronômico. Esse Roloff, ele é uma casa assim comprida, né? Ela, vamos dizer assim, ela é estreita e comprida e tem um teto móvel. Então, quando você vai fazer a observação dos planetas, das estrelas, aperta-se um botão, esse teto move e fica aberto para visualizar os planetas. E esse pico da Serrinha, esse mirante da Serrinha, foi considerado por profissionais do IAG, da USP de São Paulo, como o melhor céu da América do Sul. Sim. Então, por isso, esse investimento. Agora, a segunda etapa, nós estamos buscando, juntamente com o nosso deputado federal Bilac Pinto, recursos do Ministério do Turismo para a construção do prédio maior, que é o planetário, que também é um observatório maior, com equipamentos maiores, mais complexos. Depois que essa fase for concluída, Felipe, aí nós vamos fazer uma PPP, uma parceria público-privada, para que uma empresa do ramo possa gerenciar, administrar o local. Ou seja, a prefeitura então não vai investir em equipamentos, em telescópios, em todos os equipamentos necessários, que eu não sei citar aqui quais são, mas aí vai ser uma empresa parceira que vai investir no local e vai administrar o local, que vai receber turistas, curiosos, estudiosos da astronomia, e Bueno Brandão, que já tem como atrativo turístico cachoeiras, picos, mirantes, a gastronomia, os eventos, vai passar a ter mais um, e com muita força, e com esse diferencial de ser um dos únicos do estado e talvez até do país, para visitação ao público, que já existem, né, em algumas cidades, ou, aliás, em poucas cidades, mas com outro foco, que é o foco mais de científico, né, de estudos, do que propriamente de visitação do público, como será o de Bueno Brandão, e nós estamos apostando muito nisso. E quem vai no Pico da Serrinha, Felipe, numa noite, tem certeza absoluta que realmente é o melhor local da América Latina para a visualização dos planetas, das estrelas, porque é simplesmente maravilhoso. É um local que é muito escuro e tem um céu maravilhoso logo acima, bem próximo. Ah, eu imagino, porque eu vi as fotos lá e eu fiquei assim, como diz, né, até curioso para conhecer. E foi como o senhor disse, né, isso vai até fomentar o turismo, né, da cidade, né, prefeito? Sim, a gente acredita muito nisso. O turismo tem crescido muito. Bueno Brandão hoje tem entre cerca de 40 a 50 meios de hospedagens, entre pousadas, chalés, hotéis, incluindo isso área urbana e área rural. Inúmeras cachoeiras, né, inúmeros atrativos na área urbana e rural, e o polo astronômico vai ser mais um atrativo, talvez a cereja aí desse bolo, para atrair muita gente para conhecer a nossa Bueno Brandão. Tem um clima gostoso também, né, prefeito? O clima é muito bom, né? Nós estamos numa altitude bastante interessante, na faixa ali de 1.300 metros, que é, vamos dizer assim, a altitude média da cidade, com os picos indo um pouquinho além. Então é uma cidade que está numa altitude bastante interessante, e essa questão da astronomia, você não tem muita luminosidade no local, que não tem lá no Pico da Serrinha, isso favorece demais.
Certo, prefeito. Agora falando sobre a área da cultura, que foi uma das áreas mais atingidas pela pandemia, quais as medidas para esse setor no município? Eu vi que está em andamento a Casa do Artesanato. Fala pra gente sobre esse projeto. A Casa do Artesanato é uma casa bastante antiga de Bueno Brandão, que já foi cadeia, já foi APAI, já foi prefeitura, vários órgãos já passaram por lá. E nós resolvemos, durante o nosso mandato, que, aliás, foi como plano de governo lá na eleição de 2016, de criar a Casa do Artesanato. Mas quando a gente falou de criar a Casa do Artesanato, a gente pensou em alugar um imóvel, enfim. Mas depois veio a ideia de transformar esse local, que era o Departamento de Turismo e também junto ao Departamento de Assistência Social, transformá-lo na Casa do Artesanato, por ser um prédio antigo, histórico, ter toda uma história com a população de Bueno Brandão. Nós trocamos as venezianas, que ao longo do tempo foram tirados os antigos e belos janelões, foram trocados por veneziana, e nesse mandato nós voltamos ao que era, ou seja, tiramos as venezianas e voltamos àqueles maravilhosos janelões, aquelas portas enormes, e vai ser um local onde os artesãos de Bueno Brandão, bem na Avenida Bom Jesus, em frente à Igreja Matriz, ao lado do Fórum, um local muito bem localizado, bem centralizado, para que os nossos artesãos possam vender as suas artes, ter mais renda com isso e assim também melhorar a qualidade de vida das suas famílias com uma renda bacana, porque a gente sabe que o artesanato tem, principalmente nas cidades pequenas do interior, uma procura muito grande por parte dos visitantes, por parte dos turistas. Então nós acreditamos muito que vai dar certo. Outra coisa importante que nós criamos também, Felipe, foi a Feira do Produtor, num galpão onde antes era a garagem da educação e a oficina da educação, nós transformamos na Feira do Produtor. Então, toda sexta-feira, os produtores rurais de Bueno Brandão e quem faz artesanato, quem faz doces, bolos, tem a possibilidade de vender nesse local. E nesse local criamos também o Ceazinha, que é um ponto de comercialização, já que a produção do morango em Bueno Brandão tem crescido muito. Então, os produtores de morango vão até esse local, se encontram com os vendedores, com os compradores, e fazem ali a negociação sem custo nenhum para ambas as partes, nem para o plantador de morango, né, o produtor, e nem para o comprador. Então eles se encontram nesse local, a chamada Feira do Produtor ou Ceazinha, onde há essa comercialização. Isso beneficia os produtores de morango, que não precisam ir às cidades vizinhas ou cidades mais distantes para vendê-los, vende dentro da nossa cidade e fomenta o comércio local e favorece a vida dos compradores de morango também, que compram para levar para os grandes centros, tendo a possibilidade de comprar num único local sem precisar ficar rodando pela área rural em busca de produtores de morango. Então é uma ação que fomenta o comércio local, porque naturalmente, se você tem um movimento maior nesse Ceazinha de compradores e de produtores de morango, esse pessoal vai precisar ir numa padaria, tomar um café, vai precisar abastecer o carro, de repente passa numa loja de material de construção para levar alguma coisa, numa loja agropecuária. Então isso fomenta a economia toda do município. Sem dúvidas. E falando em economia, prefeito, como que é conciliar a economia e a saúde? Quais as medidas que a prefeitura tem tomado para essas duas áreas? Principalmente da economia, né, que é a mais afetada. É uma situação bastante difícil, né, Felipe? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar da vida das pessoas, né, preservar a vida com essa pandemia que está nos prejudicando a todos, você não pode tomar medidas muito drásticas também que prejudiquem os comerciantes, que venham a fechar as portas. Então, andar ali numa situação, no fio da navalha, seria isso um termo, né? Dadas, né? É muito difícil. Nós tomamos lá no começo da pandemia medidas que foram mais severas e isso trouxe resultados. Bueno Brandão foi um dos municípios que lá no começo da pandemia apresentou o menor número de casos e também de óbitos. Agora, no mês de março, nós sofremos bastante, nós tivemos um número de óbitos considerável. O Bueno Brandão já perdeu 17 vidas para o Covid-19, mas através de ações importantes e que foram fundamentais para que o número de casos e de mortes não crescesse, foi tomar medidas, por exemplo, quando São Paulo decretou aquele feriado prolongado, aquele feriado enorme, de praticamente uma semana e um dia, né, que começou numa sexta e terminou no domingo. Nós também decretamos um lockdown em Bueno Brandão nos 2 finais de semana, porque como Bueno Brandão é uma cidade muito procurada pelos turistas, nós temíamos que a junção
de pessoas de Bueno Brandão, da nossa população, com os visitantes no comércio, poderia causar grandes aglomerações e, naturalmente, a proliferação da doença. Então, essas medidas de lockdown foram tomadas nesses 2 finais de semana e nós acreditamos muito ter acertado, porque os números, graças a Deus, eles estão, ainda que não caíram na proporção que a gente queria que chegasse a 0, mas o número de casos e de óbitos, graças a Deus, diminuiu, e a gente acredita que em função dessas ações todas. Então, cuidar da economia e cuidar da saúde por conta da pandemia é um apuro que prefeitos estão passando, que governadores de estados, presidente da República, e não existe uma receita, olha, faz assim que dá certo, porque nunca ninguém viveu isso antes, pelo menos nos últimos 100 anos, né? Teve lá a gripe espanhola, que era outra história, né? Outro contexto. Hoje é muito mais difícil, né? Convencer a população, parte da população, que a doença existe, que é preciso haver o distanciamento social é difícil. Tem gente que acha que é política, tem gente que acha que a doença não existe e não cumpre a questão do distanciamento social, faz festa, aglomera, e aí de repente você acaba como um todo, não digo só o prefeito, o governador, o presidente, mas acaba prejudicando o comércio de certa forma, com algumas medidas, mas as festas em residências, em chácaras, em propriedades particulares vão acontecendo porque não há conscientização de parte da população que a doença existe, mas ela existe e está aí, tirando vidas, infelizmente, de pessoas próximas da gente. A gente perdeu recentemente lá um vereador de 51 anos, que era servidor público, motorista do Departamento de Educação, com nenhum problema de comorbidades e veio a óbito em função do Covid-19. Então a doença está aí, ela existe, além das outras 16 vidas também muito importantes que nós perdemos lá. Então a doença existe e as pessoas precisam acreditar nisso e se cuidarem e cuidarem dos seus entes queridos, dos amigos que estão próximos. Mas o senhor acredita que essa pandemia ela já tomou ela já virou aí uma guerra política também, prefeito? Já, virou. Qual a sua opinião sobre isso? Virou. Ela não precisava ter partido para isso, essa politização da doença. Talvez se isso não tivesse acontecido, o país estaria num estágio muito melhor de avanço da vacinação, de menos casos no país. Então, o fato de ter havido no país essa politização, esse radicalismo entre esquerda, direita, enfim, que eu acho que é péssimo para o país, né? Nós temos que pensar no país como um todo, na saúde, no bem-estar das pessoas e na sobrevivência das empresas, mas sem esse radicalismo que existe hoje no Brasil, que nos preocupa muito. Nós somos mais focados, mais cautelosos e tudo com tudo. Nós não atuamos nem numa vamos dizer assim, nem na esquerda nem na direita, nós atuamos para cuidar das pessoas, e nós entendemos que esse radicalismo só leva o país para trás e principalmente tirando vidas por conta dessa politização da pandemia no país. Certo, prefeito, olhando para agora e para o futuro, quais são as áreas que vão demandar mais atenção em sua gestão? Olha, nós temos, né, para esse período agora, que vem pela frente ao longo desse ano, várias obras a serem realizadas. Como eu disse, né, o asfaltamento de 3,5 quilômetros da estrada que liga Bueno Brandão a Munhoz, o asfaltamento da rua Cruz de Cedro, que dá saída para o galpão da reciclagem da coleta seletiva, a ampliação do galpão da antiga Sadoquim para a instalação da fábrica BB Embalagens, que vai gerar emprego e renda em nosso município, a finalização e revitalização da Praça Virgílio de Melo Franco, que é a praça central da cidade, a revitalização da Praça Coronel Bueno, a construção da praça no Jardim das Palmeiras, que é um bairro urbano, calçamentos de vários trechos de morros das estradas rurais, o início da construção da nova sede do Departamento Municipal de Saúde do CETRIM, local onde são feitas as fisioterapias, fonoaudiologia, entre outros atendimentos dos profissionais. O início da construção da pista de voo livre, também lá no Mirante da Serrinha, onde, ao lado do Polo Astronômico, construção da segunda e última etapa do Polo Astronômico, que eu já citei, entre muitas outras ações. E quando eu falei aqui, por exemplo, Felipe, de calçamentos de morros, as prefeituras, eu imagino que todas sofrem com o mesmo problema, o cascalho está cada vez mais escasso para fazer o cascalhamento das estradas. Então, nós adotamos desde o ano passado o seguinte: nós vamos calçar os principais morros do município ou com material intertravado ou com o bloquete, o sextavado. Para quê?
para que nós possamos ter mais tranquilidade na manutenção das estradas, porque calçando os piores trechos de morros do município, nós não vamos ter veículo escolar atolado, nós não vamos ter caminhões da produção agrícola atolados, enfim, como os moradores dos bairros, os usuários das estradas. Uma segurança até para os moradores, né, prefeito? Para os moradores, mais tranquilidade para a prefeitura, que não tem que ficar todo ano jogando cascalho no mesmo trecho da estrada. E, repito, Felipe, o cascalho está cada vez mais escasso por questões ambientais, porque foram sendo explorados ao longo desses anos todos para cascalhar as estradas, e hoje é um material muito raro. Então, qual é o caminho? Investir mais dinheiro? Sim, porque o calçamento não é algo que fica barato, mas ao longo do tempo ele vale muito a pena, porque ao longo do tempo você ficar jogando lá 10, 20, 30 caminhões de cascalho, usando patrol para esparramar o cascalho no mesmo trecho de morro a vida toda. Um investimento maior agora calçando vai eliminar esse problema de ter que jogar cascalho e usar motoniveladora, patrol para o resto da vida. Então, é mais investimento? É, mas algo que vai resolver de uma vez por todas os problemas da área rural. É claro que Bueno Brandão, como grande parte dos municípios do sul de Minas, estão numa região muito montanhosa, sim, isso vai levar tempo, não vai ser de uma hora para outra que nós vamos conseguir calçar todos os morros. Mas eliminando os problemas por partes, nós vamos ter um futuro muito melhor para quem trafega pelas estradas rurais e para quem mora na área rural também. Certo, prefeito, para a gente encerrar, o que a população de Bueno Brandão pode esperar do seu governo nos próximos meses, aí, ou melhor, nos próximos anos, né? Pode esperar muito empenho, muita dedicação, tanto da minha parte como do vice-prefeito Juninho Cavini, que é um grande parceiro, de toda a nossa equipe, de diretores, de chefes, pessoal da mão de obra, de todos os departamentos. Podem ter certeza que empenho da nossa parte não vai faltar e não está faltando. Temos um olhar especial também para a área social, viu, Felipe? Que nós reformamos no ano passado, entregamos a reforma do departamento do prédio do CRAS com acessibilidade. Era um prédio que não tinha, né, o banheiro acessível, não tinha as rampas de acessibilidade. Nós reformamos totalmente esse prédio. Instalamos o departamento de assistência social num prédio também que tem espaço para a área de jogos para os idosos, para os adolescentes, para as crianças, o telecentro, né, para a aprendizagem do computador, da informática. Então nós temos um olhar especial para todos os setores. Nós não temos uma gestão que olha exclusivamente para obras, por exemplo, e esquece do resto. Não. O nosso olhar é para todos os departamentos, de agricultura, a cultura, de saúde, a educação, todos ao turismo, por exemplo, todos com um carinho muito especial. Para você ter uma ideia, nós criamos lá a vacinação contra a brucelose de graça para os produtores, né? As fêmeas até, se eu não me engano, 6 meses de idade, a prefeitura vacina de graça para os produtores. Nós criamos a patrulha mecanizada que faz aração e gradiação de terra para os pequenos agricultores. Adquirimos uma beneficiadora de café móvel que vai lá na propriedade do cafeicultor e beneficia o café lá. Então foram várias ações que nós criamos para favorecer a todos, para beneficiar a todos como um todo, independente se mora na cidade, se mora na área rural, em que área ele atua. Todos têm esse carinho, essa atenção especial por parte da nossa administração, que tem o seguinte slogan, Felipe: amor por Bueno Brandão. Prefeito, bacana a sua entrevista, muito bom. Eu acho que o pessoal que está em casa já percebeu, e a gente percebe também que o senhor foi reeleito, a sua grande gestão que o senhor tem feito. Parabéns pelo seu trabalho realizado lá em Bueno Brandão, parabéns para toda a sua equipe, para o vice-prefeito. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. As portas estão sempre abertas. Assim que o senhor quiser vir, o senhor sabe que a Rádio Vinícola é parceiro do senhor para divulgar aí as boas notícias de Bueno Brandão. Muito obrigado, Felipe. Agradeço a você pelo convite, ao grande amigo Domingos também, ao Francisco que está aqui com a gente no estúdio, controlando ali os botões mágicos do som, né, Francisco? A toda a organização Vicente Salles, a Rádio Vinícola, a Rádio Massa também, né? E a Nativa. Então é um grupo muito forte, que a gente respeita muito. Eu, que venho do rádio, né, sei bastante dessa luta que é da radiodifusão, então respeito muito vocês, agradeço pela oportunidade e fica aí feito o convite a todos os andradenses, todos que ouvem a Rádio Vinícola, vocês aqui, Felipe, Francisco, para conhecer Bueno Brandão num final de semana desses aí, para vocês conhecerem Cachoeiras, o Mirante da Serrinha, enfim, vários atrativos turísticos lá. Serão muito bem-vindos. Tá certo, prefeito, muito obrigado. No
próximo bloco você vai conferir. Santa Casa de Andradas recebe doação de máscaras para profissionais da área da saúde. E tem ainda, a polícia apreende suspeito e recupera gado furtado em Espírito Santo do Pinhal. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Bueno Brandão faz 18 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 23. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h58. 900 kHz, Vinícola. Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. E agora nós vamos falar para você do Chá Acabe. Preste atenção para este comunicado. Você que sofre com a prisão de ventre e tudo que você come faz mal, azia e a má digestão te perseguem, olha, então pare de sofrer e comece a tomar aí o Chá Acabe. O Chá Acabe auxilia também no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais e infecções intestinais. E ainda o Chá Acabe ainda ajuda a controlar a sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e também a diabetes. O concentrado do Chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia ainda no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe. Olha, é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Mas atenção, o verdadeiro Chá Acabe só é encontrado em farmácias ou lojas de produtos naturais. E tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Chá Acabe. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie na Vinícola. Quem anuncia na Vinícola, vende mais. 3731-1301. 12h01. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade. Vamos agora com as notícias da região. Um homem acusado de abusar sexualmente da enteada em Jacutinga foi preso nesta terça-feira enquanto praticava exercícios em uma academia ao ar livre na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Daniel Balt estava foragido desde julho de 2020, quando foi acusado pela enteada, que tem 13 anos, de abusá-la durante 3 anos dentro da própria casa. O suspeito fugiu no mesmo dia que foi ouvido pela polícia e nega todas as acusações. Porém, os resultados dos exames feitos na menina comprovam que ela sofreu violência sexual. E uma loja no centro de Poços de Caldas foi multada em R$6.000 após gerar aglomeração de pessoas no dia de sua inauguração. Antes do estabelecimento ser multado, os fiscais orientaram
os responsáveis pela loja, porém a aglomeração continuou. Pois é, em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver um grande número de pessoas na entrada da empresa. No município, o não cumprimento das determinações impostas pelo Comitê do Covid-19 no local caracteriza crime contra a saúde pública, além das penalidades penais cabíveis, sanções administrativas de interdição ou multa ao estabelecimento ou responsável. Bom, e vamos falar de solidariedade. Em Andradas, a Santa Casa recebeu mais uma doação para auxiliar nos atendimentos. Desta vez foram 50 caixas de máscaras doadas pela empresa Nobre Pré-Moldados em inox. Pois é, no total, cada caixa contém 50 unidades, resultando em um total aí de 2.500 máscaras que serão utilizadas pelos profissionais da área da saúde do hospital, que gera aí a prestação de serviço para toda a população de Andradas. Abre aspas, agradecemos a doação de 50 caixas de máscaras da empresa Nobre Pré-Moldados em inox de Andradas. Obrigado pela contribuição à Santa Casa, fecha aspas, publicou o hospital nas redes sociais. Notícias policiais. Vamos ao giro policial em uma operação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil do município de Tapiratiba, interior de São Paulo, recuperaram nesta terça-feira 32 das 51 cabeças de gado produtos de furto no último dia 16 em Pinhal, como foi noticiado aqui no Jornal da Cidade. Os animais foram localizados em um sítio no município de Tapiratiba, 103 quilômetros de Pinhal. Além do gado, a polícia localizou no sítio uma arma de fogo, munições, dinheiro falso, cheques clonados, celular, 3 veículos suspeitos e também documentos. No local, o acusado de 43 anos recebeu voz de prisão, mas o seu sócio não foi localizado. Mais tarde, em uma nova investida, os agentes do setor de investigação geral do SIC retornaram ao sítio e encontraram 17 gramas de maconha. O homem foi preso e encaminhado à cadeia pública de Casa Branca, ficando à disposição da Justiça, e a polícia segue investigando o caso. Em Alfenas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência no quilômetro 16 da MGC 491. Quando os militares chegaram ao local, em conversa com o ciclista, ele teria revelado que estava seguindo para o seu trabalho quando um caminhão esbarrou na bicicleta. Pois é, a vítima se desequilibrou e caiu na pista, tendo ferimentos na perna, no braço esquerdo e na pelve. O homem de 57 anos foi socorrido e encaminhado para o Hospital Alzira Velano. O caminhoneiro não foi encontrado. Notícias. Francisco, você prefere dias quentes ou dias frios? Eu prefiro ameno. Meio a meio. Meio a meio? É. Pois é, em um relatório divulgado pela ONU, a Organização das Nações Unidas revela que 2020 foi um dos anos mais quentes da história. 2020 foi um dos anos mais quentes da história recente do planeta Terra. Um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas revelou que a temperatura média global esteve 1,2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, época em que o nosso planeta não sofria com as emissões de gases do efeito estufa. Ao divulgar o documento, a ONU ressaltou que no ano passado, nem mesmo a desaceleração econômica observada em todo o mundo em razão da pandemia de coronavírus foi capaz de frear os fatores que impulsionam a mudança climática. Ainda de acordo com a ONU, a última década foi a mais quente até hoje, sendo 2016 o ano que registrou a temperatura média mais alta da história. A ONU alerta para a necessidade urgente de agir e frear os efeitos desastrosos das mudanças climáticas
para proteger a humanidade. No começo deste ano, um estudo da Agência Espacial Americana já tinha concluído que 2020 fora um ano quente. De acordo com o que divulgou a NASA na ocasião, 2020 igualou o recorde do ano mais quente da história, que é 2016. Outras agências climáticas, como a Europeia Copérnicos e a NOAA, a Agência Americana para o Clima, dizem que 2020 ficou ligeiramente abaixo do ano recorde. Milena Abreu. Jornal da Cidade. E atenção, produtor rural, a campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa 2021 começa no próximo dia 1º de maio. Nesta fase, deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades, para a maioria dos estados brasileiros, conforme o calendário nacional de vacinação. A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2021 começa no dia 1º de maio. Nessa fase deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades para a maioria dos estados brasileiros, conforme o calendário nacional de vacinação. Ao todo, a meta é imunizar cerca de 170 milhões de animais. Dos 21 estados que realizam a imunização dos animais nesse período, no Amazonas e em Mato Grosso participam apenas os municípios que ainda não suspenderam a vacinação, enquanto no Espírito Santo ocorrerá para bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2 e 8 graus centígrados desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo o transporte e a aplicação já na fazenda. Devem ser usadas agulhas novas para a aplicação da dose de 2 mililitros na tábua do pescoço de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia para fazer a contenção adequada dos animais e a aplicação da vacina. O produtor deve também declarar a vacinação de seu rebanho ao órgão de defesa sanitária animal de seu estado. A declaração de vacinação deve ser realizada de forma online ou, quando for possível, presencialmente nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual nos prazos estipulados. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reforça que devem ser adotadas medidas de cuidado com a Covid-19 para a garantia da manutenção dos compromissos com as zonas reconhecidas como livre de febre aftosa, com vacinação perante a Organização Mundial da Saúde Animal. Gilson Santa Fé. Notícias. E vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 14 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira, referente aos dias 20 e 21. O número de pacientes internados registrou uma queda. São 7 pacientes na UTI e 9 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 356. Mais uma morte foi registrada. O município tem ainda 5 óbitos em investigação. E com as novas confirmações, Andradas tem, no momento, 2.454 casos positivos confirmados e 2.247 pacientes considerados já recuperados. E no próximo bloco, Emater MG divulga cuidados contra a Covid-19 na colheita do café. E tem ainda a taxa de ocupação de leitos da UTI cai para 86% no sul de Minas, o menor nível em um mês. Em São João da Boa Vista, mínima de 12 e máxima de 22 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada
pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731-3495. Muita gente está sentindo o efeito da pandemia no bolso. Já pensou ainda ter a luz cortada? Para ajudar quem mais precisa, o governo de Minas e a CEMIG suspenderam por 90 dias os cortes de energia dos clientes inscritos na tarifa social, que podem parcelar os débitos em até 24 vezes. Acesse o portal da CEMIG, veja se você se enquadra na tarifa social e cadastre-se. Hoje, já são mais de 900 mil clientes pagando até 60% menos pela energia. Além disso, o governo de Minas e a CEMIG também estão presentes contribuindo com o comércio e os prestadores de serviços duramente afetados pela crise, que poderão parcelar suas dívidas em até 12 vezes iguais e sem juros. Conte com o governo de Minas e a CEMIG para superar este momento tão difícil. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Vinícola AM. Pois é, e agora eu vou falar para você da pomada negra. Preste bem atenção para este comunicado, para você que sofre com as dores do dia a dia. A pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. Chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e também nas pernas. A pomada negra é um alívio imediato. Para você que sofre de artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a sua pomada negra. Você que sofre com dores, inflamações nas articulações por conta da dengue, zika vírus ou chikungunya, a pomada negra resolve. Mas atenção, a verdadeira pomada negra só é vendida em farmácias, casas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e no frasco. Eu disse aí, pomada negra. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e as ocupações gerais de leitos de UTI e leitos exclusivos para o tratamento de pacientes da Covid-19 estão em queda nessa semana no sul de Minas. Conforme os dados da Secretaria de Estado de Saúde, a taxa atual é a menor desde a semana do dia 18 de março. Segundo os últimos dados atualizados nesta quarta-feira, a ocupação geral da região hoje é de 86,4%, em leitos gerais de UTI de 84,40%, nos destinados ao tratamento da Covid-19. No último domingo, a taxa geral de ocupação de UTI da região era de 88,14% e a de ocupação de leitos para pacientes de Covid era de 89,68%. Na ocasião, a taxa havia registrado um aumento em relação à semana anterior. Poços de Caldas, que recebe pacientes em casos graves de Andradas e municípios da região, a taxa de ocupação é de 96%. Pois é, já em relação aos leitos de enfermaria, o sul de Minas registrou aumento na taxa de ocupação desde o fim da semana. Neste momento, a taxa geral é de 51,13%, acima dos 48,76% registrada aí no último domingo. Já a proporção ocupada por pacientes de Covid-19 hoje é de 15%. No último domingo, essa taxa era de 15,16%. Notícias. E a Emater divulgou os cuidados contra a Covid na colheita do café. Uma cartilha foi desenvolvida com orientações para os produtores e trabalhadores do setor.
O final de abril, em Minas Gerais, é sinal de aumento da movimentação de pessoas nas áreas rurais. É o começo da safra do café, produzido em mais de metade dos municípios do estado. Os trabalhos na colheita se estendem por meses e geram muitos novos empregos no campo, inclusive para trabalhadores de outras regiões do país que chegam com a perspectiva de melhorar a renda de suas famílias. Afinal, Minas é o maior produtor de café do Brasil, com aproximadamente 70% da produção nacional do arábica. Para reduzir os riscos de disseminação da Covid-19 durante a safra do café, a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, a Emater MG, preparou uma cartilha com orientações específicas para a colheita. As informações têm como referência o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com o coordenador técnico estadual de cafeicultura da Emater, Bernardino Canguçu, a cartilha será distribuída por meio digital para os produtores atendidos pela empresa, além de prefeituras e secretarias municipais de agricultura, cooperativas, sindicatos rurais e outros parceiros. O objetivo é fazer as informações chegarem ao maior número de produtores de forma rápida e segura. As recomendações vão desde a higiene pessoal e dos materiais utilizados até normas de transporte das pessoas até as lavouras. Por exemplo, os veículos devem ser desinfetados antes e depois das viagens com uma solução de 1 parte de água sanitária para 10 de água. Nos alojamentos, para os trabalhadores que vierem de fora, a distância mínima entre as camas deve ser de 2 metros. E nos refeitórios, talheres e copos devem ser descartáveis. Também há orientações específicas para o trabalho de colheita. Na derriça do café, seja manual ou com derriçadeiras, o ideal é que cada fileira seja colhida pelas mesmas pessoas, mantendo a distância mínima de 2 metros entre os trabalhadores. O alto índice de transmissão da Covid-19, maior do que na mesma época de 2020, poderá até afetar a contratação de mão de obra para a colheita, conforme explica Bernardino Canguçu. Por isso é tão importante seguir padrões de segurança para termos uma colheita seguindo as normas sanitárias e que traga segurança a todos os envolvidos no processo. A pandemia do novo coronavírus será mais um desafio em um ano já com perspectivas de baixa produção nas lavouras de café. De acordo com dados da Emater MG, a safra de 2021 deve ter redução média de 40% em relação ao ano anterior. Pela própria característica da cultura, este é um ano chamado de bienalidade negativa, ou seja, em que as plantas produzem menos. Além disso, em algumas regiões do estado, problemas climáticos com calor excessivo e falta de chuvas na época da floração prejudicaram ainda mais a produtividade. E os cafeicultores têm que lidar também com o aumento dos custos para a colheita, em função dos cuidados necessários para a saúde dos trabalhadores, como explica o gerente regional da Emater em Manhuaçu, na Zona da Mata, Rômulo Matozinho. Os cuidados, para serem tomados, as medidas para serem tomadas nas propriedades rurais, principalmente das grandes propriedades, os produtores tiveram que fazer alguns investimentos para que os protocolos fossem atendidos, de prevenção da Covid, como introdução de lavatórios nas propriedades para aumentar os lavatórios para a higienização das mãos. Tudo isso realmente aumenta o custo. Alguns lugares, algumas propriedades tiveram um aumento de custo no transporte, com certeza isso impactou o custo do produtor. E vale lembrar que as recomendações das autoridades de saúde permanecem as mesmas, mesmo para quem já foi vacinado contra a Covid-19. Utilização da máscara cobrindo o nariz e a boca durante todo o tempo em que estivermos fora de casa. Lavar as mãos com frequência até a altura dos punhos com água e sabão ou higienizar com álcool gel 70%. É importantíssimo também manter um distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. Caso tenha dúvidas e precise de mais orientações para a colheita do café, procure a Emater MG de seu município. Eu sou Miriam Fernandes, jornalista da Emater de Minas. Jornal da Cidade.
Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Ei, torcedor amigo, um abraço. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta quinta-feira, 22 de abril de 2021, dia do descobrimento do Brasil, né, gente boa? E nós estamos aqui para falar de esportes e destacando, né, Copa Libertadores da América, hein? Libertadores da América, nós tivemos rodada ontem, né, partidas, né, válidas ainda pela primeira rodada no grupo A. O Palmeiras sofreu, mas venceu, né? O Universitário do Peru por 3-2 lá no Peru, hein? 3-2 para o Palmeiras, portanto. Na quarta-feira, o Independiente del Valle, né? Também ontem, né? O Independiente del Valle empatou aí com o Defensa e Justiça pelo Grupo A. Então, 1-1, né? Nessa partida e 3-2 para o Palmeiras na liderança, portanto, do Grupo A. No Grupo B, nós tivemos também na terça-feira, a equipe do Always Ready, né? 2-0 sobre o Internacional de Porto Alegre. Olha só, hein? O Inter perdeu, né, para o Always Ready, 2-0. Difícil aí pro Internacional, hein? Sair perdendo, né? E na outra partida, o Deportivo Táchira, também na terça-feira, venceu o Olímpia do Paraguai por 3-2. Vamos passar as classificações, né, André? Fazer o negócio certo aqui. No Grupo A, o Palmeiras, então, lidera com 3 pontos, seguido do Defensa e Justiça com 1, e o Independiente del Valle também 1, e o Universitário não pontuou. No Grupo B, o Always Ready com 3 pontos e o Deportivo Táchira também 3 pontos, os dois venceram. E o Olímpia do Paraguai e o Internacional não pontuaram, né? No Grupo C, nós tivemos na terça-feira, rapaz, a derrota do Santos na Vila Belmiro para o Barcelona do Equador, 2-0 Barcelona, hein? E o The Strongest perdeu aí para o Boca Juniors por 1-0. Então, Barcelona do Equador e Boca Juniors lideram com 3 pontos, The Strongest e Santos não pontuaram. Daqui a pouco eu vou trazer a próxima rodada, né? Bom, pelo grupo D, nós vamos ter hoje, dia 22, às 19 horas, no Maracanã, o Fluminense enfrentando a equipe do River Plate, e às 23 horas, lá no Metropolitano Roberto Meléndez, né, o Júnior Barranquilla enfrentando aí a equipe do Santa Fé, né? O Santa Fé. Também pelo grupo E. Grupo E, nós tivemos na terça-feira o São Paulo vencendo a equipe do Sporting Cristal por 3-0, né? E o Rentistas empatando com o Racing Clube em 1-1. São Paulo lidera o Grupo E com 3 pontos. O Racing Clube e o Rentistas têm 1 ponto, enquanto que o Sporting Cristal ainda não pontuou. Pelo Grupo F, nós tivemos na terça-feira a vitória do Argentino Júnior sobre a equipe do Nacional do Uruguai por 2-0, e vamos ter hoje às 21 horas a equipe do Atlético Nacional enfrentando a Universidade Católica do Chile. Por enquanto, o Argentino Júnior lidera com 3 pontos. Já no Grupo G, na terça-feira, o Flamengo venceu fora de casa, né? Flamengo 3, Vélez Sarsfield 2, e o empate aí do União La Calera, né, com a LDU 2-2. O Flamengo lidera com 3 pontos, o LDU e União La Calera com 1 ponto. Já no Grupo H, o Atlético Mineiro sofreu, mas empatou ontem, né? 1-1 com a equipe do Lagoaíra, é isso? Deportivo Lagoaíra, né? 1-1 com o Atlético Mineiro. E o Cerro Porteño venceu aí o América de Cali por 2-0. E com esses resultados aí, o Cerro Porteño lidera com 3 pontos, Atlético Mineiro e Lagoaíra com 1, e o América de Cali ainda não pontuou. A segunda rodada da Copa Libertadores da América marca para terça-feira, dia 27 de abril, no Allianz Parque, Palmeiras
e Independiente del Valle. E também teremos aí o Defensa e Justiça, também na quarta-feira, enfrentando a equipe, deixa eu ver aqui, Defensa e Justiça enfrentando a equipe do Universitário, né? É isso mesmo. Já segunda rodada também do grupo B, o Internacional vai enfrentar o Deportivo Táchira, o Olímpia pega a equipe do Always Red. Já no grupo C, o Boca Juniors enfrenta o Santos, também na terça-feira. Na quarta-feira tem o Barcelona enfrentando o The Strongest. No grupo D, nós vamos ter aí o River Plate, na quarta-feira, dia 28, enfrentando o Júnior Barranquilla, e o Santa Fé, Independente Santa Fé, enfrentando o Fluminense também na quarta-feira, dia 28. Já no grupo E, né, o grupo E, na quinta-feira, dia 29, o Racing Clube pega o Sporting Cristal, o São Paulo enfrenta o Rentistas também na quinta-feira. No grupo F, o Nacional, lá do Uruguai, recebe a equipe do Atlético Nacional na quarta-feira, e na quinta-feira o Universidade Católica enfrenta o Argentinos Júniors. No grupo G, o Flamengo, na terça-feira, dia 27, recebe aí a equipe do União Calera, La Calera, né? E a LDU vai enfrentar a equipe do Vélez Sarsfield. E encerrando, né, a segunda rodada aí do grupo H, o Atlético Mineiro na terça-feira enfrenta o América de Cali, e a equipe do Cerro Porteño recebe a equipe do Laguaíra, Deportivo Laguaíra. Então tá aí, né? Copa Libertadores da América para você. E essas foram as notícias do esporte, então, aqui no nosso Jornal da Cidade, né? Eu volto amanhã trazendo muito mais. Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? Utilidade pública. Vamos à utilidade pública. Um animal desaparecido, uma gata que atende por nome de Virgínia, desapareceu no dia 15 desse mês, no Jardim Alvorada, mais conhecido como Goca Risso. Ela é toda branca, tem um rabinho curto e é arisca. Qualquer informação, entre em contato pelo telefone 992 38 9563 ou 99200 2594. O dono oferece recompensa de R$500. E foi perdido na rua Policarpo Ribeiro uma carteira contendo todos os documentos em nome de Mário Ozete Ramos. Quem encontrou, se você encontrar, pode deixar aqui na Rádio Vinícola. E a gente fica por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, e eu te espero amanhã, às 11 horas da manhã. E amanhã a gente vai estar entrevistando a prefeita Margot Pioli, que vem falar aí sobre os seus 100 dias de governo. Muito obrigado pela audiência, até amanhã. Tchau. Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação, Felipe Avelino. Apoio técnico, Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-Geral de Jornalismo, Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.